Olá, amigos e amigas que nos acompanham nesse instante pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando aqui mais um programa Falando a Verdade, um espaço de informação, um espaço de análise política, espaço para nós falarmos sobre os bastidores da política em Brasília e também em todo o Brasil. Nosso Falando a Verdade nesta terça-feira, dia 25 de agosto. E nós iniciamos aqui o nosso programa trazendo a nossa solidariedade às famílias brasileiras, a nossa solidariedade ao povo brasileiro que enfrenta a pandemia do coronavírus. São mais de 3.600.000 pessoas já contaminadas, são mais de 115 mil óbitos. E as famílias brasileiras sofrem as consequências do descaso do presidente da República e também a omissão do Ministério da Saúde. As famílias sofrendo a consequência desse descaso que faz com que a pandemia avance para a periferia das grandes cidades, que avance das capitais para o interior do país, causando assim uma situação dramática. A nossa solidariedade aqui ao povo brasileiro e a todas as famílias que sofrem com esse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Nós vamos aqui com as nossas chamadas dessa terça-feira, dia 25 de agosto. Bolsonaro nega a ciência e ataca a imprensa em evento no Palácio do Planalto. Isso foi ontem, está repercutindo aqui na imprensa no dia de hoje. Nós vamos comentar aqui, mas tem uma outra chamada aqui: votação do Fundeb prevista para hoje no Senado. Isso mesmo, outro assunto importante que nós vamos abordar aqui. Deixar aqui o nosso abraço a todos aqueles que têm acompanhado os nossos programas, o Falando a Verdade, todo de segunda a sexta, 8h30 da manhã, o Rubens Ottoni na TV, também de segunda a sexta, às 18 horas, e aqueles que têm acompanhado a nossa programação. Ontem, por exemplo, não teve o Rubens Ottoni na TV, porque ontem nós tivemos uma live, uma transmissão ao vivo importantíssima. Nosso abraço aí a toda a comunidade, os municípios que acompanharam a nossa live de ontem. Tivemos a presença da deputada federal Gleisi Hoffmann, falando sobre o momento que estamos vivendo no país e as consequências da pandemia e os desafios para os municípios. Então, um abraço a todos aqueles que acompanharam, que nos deram o prazer da sua audiência, uma audiência fantástica ontem, pelo Twitter, pelo YouTube e também pelo Facebook. Muito obrigado aí pela audiência. E vamos aqui às chamadas do dia de hoje. Bolsonaro nega a ciência e ataca a imprensa em evento no Palácio do Planalto. Bolsonaro, em tempo de pandemia, com mais de 3.600.000 casos de pessoas contaminadas, com mais de 115 mil óbitos, ele faz um evento no Palácio do Planalto para tentar enganar a população. Já começa pelo nome do evento ontem. O nome do evento: Brasil vencendo o Covid-19. Gente, induzindo as pessoas ao erro. Brasil vencendo o Covid-19? Nós somos o segundo país do mundo em número de pessoas contaminadas. O Brasil aí batendo os recordes de pessoas em óbito. Então, a situação dramática, falando que o Brasil está vencendo o Covid-19, é o contrário. O descaso do presidente da República, a omissão do Ministério da Saúde está levando o nosso país ao caos, a uma situação dramática. E isso é o que foi feito. Fizeram uma festa, na verdade, ontem no Palácio do Planalto. Olha o absurdo. Enquanto nós precisaríamos estar levando solidariedade às famílias brasileiras que estão sofrendo as consequências do descaso do presidente, dos desmandos, da omissão do Ministério da Saúde, eles fazem festa, a festa da cloroquina. Pode um negócio desse? Então aqui, manchete do UOL, tá aqui.
no UOL. Na festa da cloroquina, Bolsonaro culpa politização pelas mortes. Ora, politização pelas mortes? O que está levando às mortes é a omissão do governo federal. Se nós tivéssemos um governo federal, um Ministério da Saúde que não fosse omisso, que tivesse feito a lição de casa, que tivesse arrumado os respiradores, que tivesse montado as UTIs, que tivesse garantido os testes do coronavírus para a população de risco, nós não teríamos nem a metade das mortes que nós temos hoje no país. São mais de 115 mil pessoas mortas. Gente, isso é de causar indignação. As pessoas às vezes ficam indignadas quando cai um avião, 200 pessoas, e as pessoas ficam aquela comoção, com razão, né? Por uma vida que seja, deve ser motivo de comoção. Mas o que eu estou falando agora é que com 115 mil mortes, 115 mil mortes, as pessoas, o governo tenta trabalhar como se isso fosse normal. Não, 115 mil mortes é mais do que o dobro de todas as pessoas que morreram no mundo nos últimos 60 anos por desastre de avião. Sabe o que é isso? Todos os desastres de avião nos últimos 60 anos, no mundo inteiro, só dá a metade do número de pessoas mortas no Brasil em 5 meses. Apenas 5 meses de pandemia. É mais do que 3 vezes as pessoas que morreram, o número de pessoas que morreram na Guerra do Paraguai, que morreram de gripe espanhola no início do século passado. Então é uma situação dramática. E o governo, por quê? Porque o governo não enfrenta com seriedade, porque o governo não faz a sua parte, porque o Ministério da Saúde se omite. Mas para fazer festa, está aqui, festa da cloroquina, no Palácio do Planalto, no Palácio do Planalto. Então é uma situação absurda, né? Uma situação absurda, onde o presidente aproveitou do evento, voltando com a corda toda, né? Atacando a imprensa, atacando os profissionais da imprensa e negando a ciência, né? Fazendo propaganda, né? Falou lá no evento, né? Que se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muito mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil perdidas. Qual é? Baseado em que ele fala isso? Qual é a orientação científica, a base científica que confirma isso? É exatamente o contrário. Ele, com essa propaganda daquilo que não está sendo baseado nos dados científicos, levou a muitas mortes no nosso país. Então, quem politizou? Quem politizou foi ele. Ele que não atendeu às orientações dos estudos científicos, a orientação da comunidade científica, da comunidade médica. Então, é exatamente o contrário. Então, a situação absurda, atacou a imprensa novamente, já tinha atacado um dia antes os profissionais da imprensa, agora novamente. Então, a situação absurda, inadmissível, e o Brasil está vivendo essa situação de calamidade, situação dramática, justamente pela irresponsabilidade do governo federal. Segunda chamada aqui, votação do Fundeb prevista para hoje no Senado, exatamente nessa terça-feira. Era para ter sido votado na semana passada, lá no Senado, mas eu já tenho denunciado aqui, o governo federal é contra o Fundeb. Tentou de todas as formas impedir a votação do Fundeb na Câmara, não conseguiu. Agora que o processo